Você já percebeu que, quando o narcisista para de te procurar, algo dentro de você entra em alerta imediato? A maioria acredita que isso é desinteresse ou superação, mas essa é uma das maiores mentiras do narcisismo. Aqui vai uma afirmação contraintuitiva e polêmica. Quando o narcisista, seja ele homem ou mulher, some de repente, quase nunca é porque deixou de sentir algo, é porque perdeu o controle emocional sobre você. O silêncio que parece abandono, na verdade, é uma estratégia silenciosa, cheia de cálculo e expectativa. Enquanto você sente confusão, frustração ou culpa, algo grave começa a acontecer do outro lado. O ego entra em alerta, o jogo muda de fase e uma dinâmica invisível se forma. E quase ninguém percebe esse momento exato. Neste vídeo, você vai entender o que realmente acontece quando o acesso emocional se fecha e por que uma única atitude sua pode virar o jogo sem confronto, sem explicações e sem desgaste. Fica até o final, porque um desses pontos desorganiza o narcisismo de forma quase imediata. Momento 1. Ele não perdeu o interesse, ele perdeu o controle. Muita gente confunde silêncio com desapego, e é exatamente aí que o narcisismo cria confusão. Quando o narcisista para de procurar, isso quase nunca é falta de interesse. Na maioria das vezes, é a reação direta à perda de controle emocional. O controle sempre foi o centro da dinâmica, e quando ele enfraquece, surge frustração. Esse silêncio não vem da paz, vem do incômodo. A dúvida começa a se instalar em quem fica esperando uma resposta. A culpa aparece como se você tivesse feito algo errado. Mas o que mudou, na verdade, foi o eixo de poder. O narcisista se alimenta de reações, de medo, de explicações e de tentativas de consertar tudo. Enquanto isso existe, o controle permanece intacto. Quando as respostas diminuem, mesmo sem intenção consciente, algo trava por dentro. Ele sente que já não provoca a mesma raiva ou tristeza. Isso gera insegurança e uma necessidade silenciosa de retomar o comando. O afastamento vira uma manobra emocional. Ele observa em silêncio, esperando que a frustração te faça agir. Esse é um padrão clássico do narcisismo. Não é maturidade, é estratégia. Nesse momento, o ego do narcisista entra em alerta, mas ainda sem explosão. Ele testa o terreno, calcula os próximos passos e mede sua reação. A solidão que você sente faz parte desse jogo psicológico. A exaustão emocional surge porque o vínculo sempre foi desigual. O medo de perder ativa comportamentos automáticos, como correr atrás ou se explicar. É exatamente isso que ele espera. O narcisista aposta na sua insegurança para recuperar poder. Quando você entende isso, algo começa a mudar internamente. A clareza reduz a confusão. Aqui está o ponto-chave que quase ninguém percebe. O silêncio só machuca quando você interpreta como rejeição. Quando entende como perda de controle, a culpa começa a cair. A frustração deixa de ser sinal de erro e vira sinal de virada. O narcisismo não sabe lidar com a ausência de reação. Se você estiver sendo manipulado por um narcisista, a ação prática é conter o impulso de se justificar, não implorar, não explicar, não correr atrás. Essa postura desmonta a estratégia silenciosa, e é aí que o controle começa a mudar de mãos. Momento 2. O acesso emocional foi bloqueado, mesmo sem você perceber. Algo muda antes mesmo de qualquer decisão consciente. E o narcisista percebe isso no ar. As mensagens já não atravessam do mesmo jeito. As provocações não causam o mesmo impacto. O narcisismo é extremamente sensível a esse tipo de mudança invisível. Quando o acesso emocional é bloqueado, surge confusão dentro dele. Ele sente que algo não encaixa, mesmo sem saber explicar. A frustração aparece porque os antigos gatilhos já não funcionam. Isso gera dúvida e uma inquietação silenciosa. O controle começa a falhar sem aviso. Para quem está do outro lado, essa mudança costuma passar despercebida no início. A pessoa apenas sente menos urgência, menos medo, menos necessidade de responder. Isso não é frieza, é cansaço acumulado e exaustão emocional. O narcisista sente quando a energia muda, quando a atenção já não está disponível. O silêncio interno de quem se afasta emocionalmente é diferente do silêncio estratégico dele. Aqui não há jogo, há proteção inconsciente. A insegurança dele cresce justamente porque você parece mais distante. O narcisismo não lida bem com portas fechadas. Nesse ponto,
O narcisista começa a testar limites de forma sutil. Pode mandar uma mensagem casual, uma provocação leve ou um comentário ambíguo. Ele quer medir se ainda existe acesso emocional disponível. Se a resposta vem fria ou não vem, a dúvida se instala com mais força. O medo de perder espaço ativa mecanismos antigos. A raiva ainda fica contida, mas já existe. A solidão interna dele aumenta, mesmo cercado de pessoas. Esse bloqueio invisível desorganiza o padrão de controle. Se você estiver vivendo isso, a ação prática é observar sem se justificar. Não tente explicar sua mudança, nem aliviar a tensão do outro. Quando você mantém sua posição, o acesso emocional permanece fechado. Isso não é vingança, é autocuidado. O narcisista sente quando já não tem entrada direta nas suas emoções. Essa percepção gera insegurança profunda. O narcisismo depende de resposta, não de presença física. Quando a resposta some, o impacto é imediato. E o jogo começa a mudar de forma silenciosa. Momento 3. O ego entra em estado de alerta silencioso. Quando o acesso emocional não responde como antes, o ego do narcisista entra em vigilância. Ainda não há explosão, apenas um silêncio atento e calculado. O narcisismo prefere observar antes de agir, especialmente quando sente perda de controle. Ele começa a analisar cada movimento, cada ausência e cada resposta curta. A confusão interna cresce porque o roteiro antigo já não funciona. Surge frustração por não saber exatamente o que mudou. A dúvida se instala como uma ameaça ao ego. Esse é o início do alerta silencioso. Nesse estágio, o narcisista testa sem se expor demais. Pode sumir por alguns dias ou reaparecer como se nada tivesse acontecido. O objetivo é simples: ver se você vai correr atrás. Ele aposta no medo da perda e na insegurança emocional. Se você reage, o ego se acalma temporariamente. Se não reage, a tensão aumenta por dentro. O silêncio deixa de ser confortável e vira um problema. A solidão começa a pesar, mesmo que ele não admita. O narcisismo não tolera incerteza prolongada. Para quem observa de fora, parece indiferença ou frieza. Por dentro, é cálculo constante e leitura do terreno. O narcisista revisa estratégias antigas, tentando prever sua reação. Esse processo gera exaustão emocional interna, mascarada por controle aparente. Ele precisa saber se ainda é relevante. A validação deixa de vir automaticamente. Quando isso acontece, o ego entra em modo defensivo. A raiva ainda não aparece, mas está sendo acumulada. Esse silêncio é carregado de expectativa. Se você estiver sendo manipulado por um narcisista, a ação prática aqui é não preencher o vazio. Não mande mensagens para aliviar o clima, nem tente decifrar o comportamento. Manter sua postura quebra o teste silencioso. Quanto menos você reage, mais claro fica que algo mudou. O narcisismo depende da sua resposta para se regular. Quando ela não vem, o alerta interno se intensifica. Esse é um ponto decisivo na dinâmica. É aqui que o controle começa a escorregar de vez. Momento 4. Ele começa a te substituir emocionalmente, ou fingir que substituiu. Quando o ego não encontra a resposta, o narcisista busca alívio rápido. Surge alguém novo, uma atenção paralela, ou a encenação de que seguiu em frente. Isso não é superação, é regulação do ego ferido. O narcisismo precisa provar para si mesmo que ainda tem poder de atração. Essa movimentação tenta calar a frustração interna e afastar o medo. Para quem observa, parece desapego repentino. Por dentro, é insegurança mascarada de confiança. A dúvida continua ativa, apenas disfarçada. O narcisista usa essa substituição como anestesia emocional. Ele quer sentir validação, sem encarar a perda de controle original. A comparação silenciosa começa, mesmo que ele negue. Cada gesto do novo vínculo é uma tentativa de se convencer de que venceu. A raiva reprimida aparece quando a euforia não dura. A solidão retorna nos intervalos, trazendo exaustão emocional. O narcisismo não sustenta vínculos sem reação do outro. Por isso, a troca não cura, apenas distrai. O vazio permanece. Muitas vezes, essa substituição é exibida de propósito. Curtidas, histórias, comentários calculados entram em cena. O objetivo é provocar ciúme, culpa ou medo da perda. Se você reage, o ego se inflama de alívio. Se não reage, a estratégia perde força. A confusão aumenta,
porque o plano não gera impacto. O narcisista percebe que a vitrine não funcionou. Isso gera frustração silenciosa e insegurança crescente. O controle imaginado começa a ruir. Se você estiver vivendo isso, a ação prática é não interpretar como derrota pessoal. Não compare, não investigue, não confronte. Manter distância emocional protege você e expõe a fragilidade do narcisismo. Quando não há reação, a encenação perde sentido. O narcisista sente que o palco esvaziou. Essa percepção é desconfortável e inevitável. O ego fica sem referência externa, e o jogo começa a apertar por dentro. Se tudo isso que você está ouvindo faz sentido para você, então vale dar o próximo passo agora. Existe uma coleção completa de conteúdos que aprofunda tudo isso que você acabou de entender, organizada para te ajudar a enxergar o narcisismo com clareza e sair desse ciclo com firmeza, mesmo estando sozinho ou sozinha. É um livro virtual, você recebe na hora, direto no celular e no e-mail, sem espera. O acesso está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. E se esse conteúdo está te ajudando, se inscreve no canal para continuar aprendendo comigo. Momento 5. O narcisista entra em conflito interno. Depois da tentativa de substituição, o narcisista começa a rachar por dentro. Ele se afasta, mas observa cada detalhe à distância. Finge indiferença, mas monitora movimentos, horários e sinais. O narcisismo não sabe lidar com perda sem reação. A confusão interna cresce porque nada confirma o controle antigo. Surge frustração por não conseguir provocar culpa ou medo. A dúvida passa a rondar o ego com mais frequência. Esse conflito não é visível, mas é constante. Ele sai de cena esperando que você perceba e reaja. O silêncio vira um teste prolongado. A solidão interna se intensifica, mesmo que ele não demonstre. O narcisista revisita lembranças tentando validar sua importância. A insegurança começa a aparecer em pensamentos obsessivos. A exaustão emocional surge porque o jogo exige esforço constante. Nada parece funcionar como antes. O ego entra em estado de tensão contínua. Esse desgaste não é admitido, apenas sentido. Nesse ponto, o narcisista vive uma contradição permanente. Quer distância, mas precisa de atenção. Quer parecer forte, mas sente medo de irrelevância. O narcisismo cria uma narrativa externa de controle, enquanto internamente se desorganiza. A raiva começa a se acumular de forma silenciosa. Cada ausência de reação sua vira um golpe invisível. A dúvida se transforma em ameaça real ao ego. A frustração cresce, sem ter onde descarregar. O conflito se aprofunda em silêncio. Se você estiver sendo manipulado por um narcisista, a ação prática é não interromper esse processo. Não ofereça respostas para aliviar o desconforto dele. Manter sua posição permite que o conflito siga seu curso natural. Quanto menos você reage, mais claro fica o desequilíbrio interno. O narcisismo depende de espelhos emocionais. Quando eles somem, a estrutura começa a falhar. Esse é um ponto de virada importante, e ele sabe disso, mesmo sem admitir. Momento 6. O silêncio vira uma arma psicológica. Nesse estágio, o silêncio deixa de ser reação e passa a ser ferramenta. O narcisista percebe que desaparecer causa impacto e começa a usar isso como pressão. O narcisismo aposta que a ausência vai gerar dúvida, culpa ou medo da perda. Ele espera que você questione seu próprio valor. A frustração dele se transforma em estratégia fria. O silêncio agora tem intenção clara. Ele quer que a insegurança fale mais alto, e muitas vezes funcionou no passado. Por dentro, porém, esse silêncio não é confortável. O narcisista observa esperando sinais de rachadura emocional. Cada hora sem resposta vira um teste psicológico. A solidão cresce, mesmo que ele tente parecer no controle. A raiva fica contida porque ainda há esperança de reação. O narcisismo acredita que o desconforto vai te empurrar de volta. A dúvida vira a principal aliada dessa tática. O silêncio se torna um campo de batalha invisível. Tudo depende da sua reação. Para quem está do outro lado, esse é um dos momentos mais difíceis. A exaustão emocional costuma aparecer com força. A mente tenta preencher o vazio com culpa e autocrítica. Surge a tentação de mandar uma mensagem só para aliviar a tensão. É exatamente isso que o narcisista espera. O silêncio como arma só funciona se você entrar no jogo. Quando você não entra, a pressão perde eficácia. O narcisismo começa a falhar na leitura do cenário. Se você estiver sendo manipulado por um narcisista,
A ação prática é sustentar o silêncio interno, não responder por impulso, não se explicar, não se justificar. Respire, observe e mantenha sua posição. Cada dia sem reação enfraquece a estratégia. O narcisista sente quando a arma não machuca. Isso gera frustração profunda e insegurança crescente. O silêncio deixa de ser poder e vira vazio. E esse vazio começa a pesar mais nele do que em você. Momento 7. Se você não reage, algo grave acontece com o ego dele. Quando a reação não vem, o narcisismo entra em desorganização real. O ego do narcisista depende de resposta para se regular, e a ausência cria curto-circuito interno. A confusão se intensifica porque nenhuma estratégia gera efeito. A frustração cresce ao perceber que o silêncio não provoca culpa nem medo. Surge uma inquietação difícil de controlar. A dúvida vira ameaça direta à identidade dele. A raiva começa a aparecer de forma reprimida. Esse é um ponto sensível e perigoso para o ego. Sem retorno emocional, o narcisista perde referências externas. Ele já não sabe se ainda importa, se ainda tem poder, se ainda é necessário. A insegurança aumenta, mesmo que ele tente esconder. Pensamentos impulsivos começam a surgir. O narcisismo reage mal à sensação de irrelevância. A solidão interna se aprofunda, mesmo com distrações externas. A exaustão emocional aparece porque o controle não se restabelece. É aqui que o ego começa a rachar, e ele sente isso claramente. Nesse momento, podem surgir movimentos inesperados, mensagens fora de contexto, tentativas indiretas de contato ou comportamentos contraditórios. A raiva pode aparecer disfarçada de ironia ou indiferença. O objetivo é provocar qualquer reação. O narcisista prefere conflito a silêncio. Quando nada acontece, o vazio cresce. A frustração se transforma em impulsividade. O narcisismo entra em modo de emergência. Tudo para recuperar o acesso emocional perdido. Se você estiver sendo manipulado por um narcisista, a ação prática é não ceder nesse ponto. Não responda por pena, curiosidade ou raiva. Manter sua postura protege você e intensifica a clareza do cenário. A falta de reação revela quem realmente perdeu o controle. O narcisista sente o impacto da ausência de espelhos emocionais. Isso é grave para o ego dele, e é exatamente por isso que as tentativas aumentam. O jogo está perto de virar. Momento 8. O jogo vira de lado, e ele sabe disso. Quando você não corre atrás, não se explica e não implora, algo se redefine de forma silenciosa. O narcisista percebe que o roteiro antigo perdeu força. O narcisismo reconhece mudanças mesmo quando tenta negar. A confusão interna dá lugar a uma constatação incômoda. O poder já não está onde sempre esteve. A frustração cresce porque não há mais como controlar o ritmo. A dúvida se instala de vez no ego, e isso não passa despercebido por ele. Nesse ponto, o narcisista entende que insistir pode expor fraqueza. O silêncio que antes era arma começa a perder sentido. A insegurança aparece porque o outro lado não reage como esperado. A solidão interna se torna mais evidente. O narcisismo precisa de espelhos, e agora eles não refletem mais. A raiva fica contida, mas presente. O ego sente que algo escapou do alcance. E essa percepção muda toda a dinâmica. Para quem observa de fora, parece apenas distância. Por dentro, o narcisista sabe que o controle mudou de mãos. Ele entende que você não está mais disponível emocionalmente. Isso quebra a lógica de poder que sustentava o vínculo. A exaustão emocional começa a ser percebida como limite, não como fraqueza. O medo deixa de comandar suas decisões. A culpa perde espaço. E o narcisismo sente essa virada com clareza desconfortável. Se você estiver sendo manipulado por um narcisista, a ação prática aqui é manter coerência. Não volte atrás por hábito nem por nostalgia. Sustentar sua postura consolida a mudança. O jogo só vira de verdade quando você não tenta provar nada. O narcisista entende isso, mesmo sem admitir. O poder não está mais na reação, mas na ausência dela. E quando isso acontece, a dinâmica se encerra do lado dele. É o fim do controle como ele conhecia. Se tudo isso fez sentido para você, comenta aqui algo simples, como "Isso fez sentido para mim", ou "Eu precisava ouvir isso". Às vezes, reconhecer isso já é o primeiro passo para sair da confusão. E deixa eu te dizer com clareza, você não é fraco, nem exagerado. Você apenas ficou tempo demais dentro de um jogo emocional invisível, onde o narcisismo gera culpa, medo
dúvida e uma exaustão que ninguém vê. A dor é real, mas ela tem explicação. E mais importante, tem saída. Por isso você precisa acessar o material que eu deixei disponível, não como curiosidade, mas como uma forma de organizar tudo o que você viveu e ainda não conseguiu nomear. Agora não é só um conteúdo isolado, é uma coleção completa, pensada para te ajudar a se libertar do narcisismo em todas as etapas. Um dos materiais te mostra como funcionam os jogos mentais do narcisista, seja ele homem ou mulher. Outro ajuda você a reconstruir sua autoconfiança e sua identidade emocional, com clareza e firmeza. É um livro virtual, que você recebe direto no celular e no e-mail, sem espera, sem entrega física. Dá para ler com calma, no seu ritmo. O acesso está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. E se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui você não está sozinho nem sozinha. Esse é um espaço de clareza, força e reconstrução emocional. Até o próximo vídeo.